Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, sejam bem-vindos de volta, meus queridos amigos. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa minissérie Arrebatamento. Queria agradecer a você que tem assistido os 2 primeiros episódios. Muito obrigado, estamos aqui de volta para continuar esse assunto. E antes de nós seguirmos adiante, eu já quero pedir a você que, se já conhece o meu trabalho de outros vídeos aqui do canal, já clica no curtir para mostrar para o YouTube que você gosta desse conteúdo ou deste tipo de conteúdo que esse canal oferece. Se inscreve aí e ativa o sininho para receber a notificação de que sempre tiver um vídeo novo aí para você continuar acompanhando o meu trabalho. Eu já peço seu voto de confiança. Caso você seja novo por aqui e quiser esperar a acabar esse vídeo para você poder avaliar o conteúdo e saber se vale a pena clicar no curtir e se inscrever para receber mais material da gente, então no final do vídeo eu te lembro novamente, ok? Falamos bastante de Mateus, do Evangelho de Mateus. Vamos entender então de Jesus agora com a perspectiva dos outros evangelhos que falam acerca desse mesmo mestre, nosso Senhor Jesus. Os textos originais dos evangelhos eles já existiam há cerca de 100 anos, mais ou menos, sem nome. Não tinha nome de evangelho que nem a gente conhece hoje. Os pais da igreja, os primeiros, atribuíram os nomes no século II depois de Cristo. Então, aí, praticamente 200 anos depois que Jesus disse as suas palavras e operou os seus sinais e os seus ensinamentos, é que os evangelhos que contavam sua história e os seus ensinamentos começaram a ter nome e foi dado autor para cada evangelho. Tá? Nenhum dos escritores, por conta própria, assinou o seu trabalho. Eles não assinaram. Mateus escreve o Evangelho, no final coloca lá assinado Mateus, tal. Os Evangelhos, por exemplo, eles não são relatos de testemunhas oculares. Não quer dizer que tudo que os evangelistas escreveram nos Evangelhos sobre Jesus, eles presenciaram, eles viram pessoalmente. Tá? Isso nunca é afirmado na Bíblia Sagrada em nenhum momento. Tá? Nenhum dos escritores do Evangelho jamais afirmou que era uma testemunha ocular. Uma exceção é Lucas, que diz ter entrevistado testemunhas, mas ele não fornece mais detalhes. Isso é muito interessante porque isso está lá em Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4, onde, parafraseando o que ele diz, ele fala que ele tomou o cuidado de investigar minuciosamente, entrevistar as pessoas que estiveram com ele, em volta dele, contato com ele, procurou investigar os escritos que falavam acerca dele. Então Lucas ele deixa muito claro, por ser um apóstolo de tempos depois de Jesus, ele deixa muito claro que tudo que ele escreve, ele teve cuidado de investigar, porque já que ele não estava presente, ele quis ser fiel aos relatos que melhor falavam sobre o que de fato Jesus fez, ou que falou, por onde esteve, com quem esteve. Então a única exceção é Lucas, que tem esse cuidado de dizer que porque não estava presente, porque não andou com o mestre, Lucas deixa muito claro que ele teve o cuidado de investigar tudo que ele escreveu e buscar comprovação. Ele tentou provar, confrontar os fatos, aquilo que era contraditório, que parecia estranho, ele foi confirmar, buscar mais informações para que ele passasse de maneira mais fiel possível tudo que ele estava relatando no Evangelho que depois levou o seu nome. Na tentativa de fornecer origens aos escritores, os pais da igreja tentavam alinhá-los o mais próximo possível do círculo de convívio original de Jesus. Quando os pais da igreja vão tentar ali determinar a origem dos escritores dos evangelhos, eles levam em consideração, por exemplo, o convívio
próximo de Jesus. Aí buscar a característica do que cada um está dizendo, isso tem mais a ver com o apóstolo tal, isso aqui é uma experiência que o apóstolo tal teve, né? Eles também estavam cientes de um problema fundamental, que os primeiros discípulos de Jesus, eles eram pescadores da Galileia, que não sabiam ler e escrever, e o nível de grego que é usado nos documentos. Então eles pegam, por exemplo, vamos supor, o evangelista Mateus, ele era uma pessoa mais culta, então um tipo de característica de escrita está muito mais próximo de ser de alguém que tinha determinado nível de instrução. O evangelho tal, é uma escrita mais pobre, né? Tem um alfabeto um pouco mais pobre, é uma pessoa que talvez não tinha instrução, uma pessoa que não fazia bom uso das palavras, da concordância, e isso se aplicava mais ao evangelista tal. Então eles fazem essa adaptação, que hoje é o que nós levamos em consideração, né, com uma boa hermenêutica, uma boa exegese, ao desenvolver um estudo e uma interpretação de texto, nós levamos em consideração o que a pessoa que escreveu ela tinha como bagagem, como convívio, como experiência, como instrução, como, por exemplo, você tem nos escritos de João, onde a característica do grego que é usado é diferente do Evangelho de João, no Apocalipse que João escreve e nas cartas que João escreve. O nível de grego ali é diferenciado, ele muda, porque é sabido que João ele escreve algumas coisas, né, na sua pouca instrução, e outras coisas ele tinha um escriba particular, principalmente quando ele está em Patmos para escrever o Apocalipse, onde ele ditava, e ali ele tinha um escriba que escrevia as palavras dele, e ali ele já ia escrevendo, fazendo as correções de concordância, de emprego do verbo, de uso do pronome, figura de linguagem. Então por isso que os escritos de João são tão variáveis, mesmo sendo do mesmo autor, mas a gente vai falar mais de João daqui a pouquinho. No livro de Atos, por exemplo, Lucas, ele escreve que Pedro tinha um discípulo chamado João Marcos, que o acompanhava nas suas viagens. Então, por volta do século II d.C., surgiu a lenda, né, a ideia ou o mito de que Pedro havia morrido em Roma sobre o imperador romano Nero, o famoso Nero, né, que governou de 54 a 68 d.C. Então, os pais da igreja afirmaram que Pedro ditou esse evangelho para Marcos em Roma. E em Marcos e Lucas, quando Jesus chama Levi, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele é chamado de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, ele é chamado de Levi. Então tem essas diferenciações quando outra pessoa escreve aquilo que o autor está relatando, tá? Os pais da igreja identificaram esse escritor por essa pista, e daí vem o nome. Como ele é chamado de Mateus, né? No caso de Marcos e Lucas, né? Jesus chama ele de Levi, mas no Evangelho de Mateus o mesmo chamado é chamado de Mateus. Por isso vem essa associação de que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Acreditava-se que havia uma versão anterior do Evangelho de Mateus, só que escrito todo em hebraico. Tá? Isso forneceu raízes históricas mais confiáveis, tá? E assim eles colocaram em primeiro lugar no Novo Testamento e não por ordem cronológica. Ou seja, Mateus ele é o primeiro evangelho do Novo Testamento, não porque ele foi escrito primeiro, mas porque, por ter uma tradução, uma versão escrita no hebraico original, ela era mais confiável, estava mais próxima do idioma nativo, e por essa razão ele tinha raiz histórica mais confiável no que falava sobre Jesus e os costumes da época. Por isso que o evangelho de Mateus ele vem primeiro, e não porque ele foi escrito primeiro, ok? Os pais da igreja sabiam também que o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos foram escritos pela mesma pessoa, né? Mas não havia nenhum Lucas na lista dos discípulos. Lembra que eu disse agora há pouco que Lucas não andou e não conviveu de fato com Jesus e os outros apóstolos? No entanto, a segunda metade de Atos relata viagens missionárias de Paulo. Você sabe que a partir da conversão de Paulo, os relatos sobre ele são muito maiores, porque em intensidade, quantidade e volume, Paulo faz muitas obras missionárias, tá? Em uma das cartas de Paulo, por exemplo, ele mencionou um companheiro de viagem chamado Lucas. Então, para os pais da igreja, né, que começaram a buscar as origens dos autores dos evangelhos, essa era uma testemunha ocular das missões. Lembra que eu falei que Lucas ele deixa muito claro que ele teve o cuidado de investigar, de procurar saber, ir no lugar, conhecer a pessoa, entrevistar, comprovar os fatos? Então, tudo indicava que, pela riqueza de detalhes e a característica de escrita, esse Lucas, que era companheiro da viagem de Paulo, é o autor dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, principalmente por similaridade
na característica gramatical e na riqueza de detalhes nos relatos, e principalmente no cuidado com as informações. O quarto evangelho, no caso do João, que nós falamos agora há pouco, ele faz constante referência a um personagem chamado de o discípulo amado. Você já deve ter ouvido falar de um discípulo que tinha essa característica, esse apelido, essa forma de trato, que é João, que escreve o quarto evangelho na ordem em que ele é ordenado no Novo Testamento. Os pais da igreja sabiam de alguém chamado João, o ancião de Éfeso, que morava em Éfeso, que habitou em Éfeso, que supostamente era um discípulo original, ou seja, ele andou e conviveu com o mestre. E assim atribuíram a ele este evangelho, afirmando que ele era João, o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. Tá? Então João, como eu acabei de falar há pouco também, é o que tinha a maior dificuldade gramatical, ele tinha um nível de instrução baixo. O grego na qual o Novo Testamento foi escrito, o grego de João era muito fraco. Seria mais ou menos como nós, nativos brasileiros, que temos a língua predominante e a escrita predominante, o português do Brasil, nós começarmos a estudar outros idiomas, seja ele inglês, espanhol, o que for, e começarmos a escrever alguns relatos ou experiências ou um diário neste novo idioma que estamos estudando. Se você é de nível iniciante, e claro que sem comparação com hoje, a quantidade que nós temos de recursos para aprender o idioma, o YouTube, as apostilas, as escolas, imagina como isso era escasso na época para pessoas com pouca condição de pagar para ter uma melhor instrução. Então João estava num desses casos, alguém com muitas dificuldades gramaticais, de origem humilde, precisando escrever os relatos num segundo idioma para que as pessoas recebessem essa informação, visto que nos tempos de Jesus, o grego ele era o que, por exemplo, hoje é o inglês, uma segunda língua para todos os povos, mesmo que não falam inglês. Ele era um idioma universal da época, o grego, como hoje é o inglês. A maneira como os evangelhos eles se relacionam é conhecida como sinótico. Nós já falamos essa palavra algumas vezes, que é do grego vistos juntos, observados juntos, se relacionam uns com os outros. É o termo que é usado para Marcos, Mateus e Lucas. Todos os três possuem a mesma estrutura e as histórias semelhantes. São praticamente evangelhos espelhados. O problema era analisar a sua ordem e as maneiras como eles editavam uns aos outros. Mesmo sendo o segundo do Novo Testamento, Marcos é o evangelho mais antigo. Ele foi escrito ali entre 69 e 70 depois de Cristo, durante a revolta judaica contra Roma. Então, o grande X da questão é que os evangelhos são muito parecidos, tratam muitas vezes dos mesmos assuntos, mas apresentam pequenas diferenças de perspectiva, de relato, de acontecimento, às vezes não na mesma sequência em que um evangelho relata o outro. Os evangelhos divergem às vezes na sequência dos feitos de Jesus. Jesus chegou em tal cidade e fez tal coisa. Não, Jesus fez tal coisa quando estava saindo da cidade. Então, essas pequenas diferenças que há entre os evangelhos, mas para você ter uma ideia, por exemplo, eles foram escritos em momentos muito diferentes. O evangelho mais antigo que se conhece, ou seja, o que foi escrito mais próximo de quando Jesus viveu, foi o evangelho de Marcos, entre 69 e 70 depois de Cristo, durante a revolta dos judeus contra Roma. Quase tudo em Marcos aparece em Mateus e Lucas. Praticamente tudo que tem no Evangelho de Marcos aparece também em Mateus e Lucas. Tem trechos, por exemplo, nas mesmas palavras em ambos os textos. Tem alguns versículos que estão escritos idênticos, da mesma forma. E isso é raro em tradução. Por isso que os estudiosos estão convencidos de que Mateus e Lucas trabalharam com uma cópia escrita de Marcos. Tem versículos que são tão semelhantes na forma de explicar ou de relatar um evento, que por ser o evangelho mais antigo, muitos estudiosos estão convencidos de que tanto Mateus, Levi quanto Lucas se utilizaram de uma cópia do que Marcos tinha escrito para também desenvolver os seus relatos acerca de Jesus e escrever os seus evangelhos. Além do que tem em Marcos, Mateus e Lucas possuem ensinos adicionais, ou seja, Mateus e Lucas trazem algumas informações que você não encontra, por exemplo, em Marcos, que também aparecem iguais entre si. Nenhuma fonte para esse fato sobreviveu, mas os estudiosos atribuem a uma fonte que é do alemão Quell. O meu alemão está meio arranhado agora, quer dizer fonte, Quell quer dizer fonte em alemão. Então, eles fazem ali um paralelo de que quando existe uma fonte
que era de conhecimento de Mateus ou de Lucas, mas que, por exemplo, não foi usado por outros autores, mas eles não conseguem identificar que fonte era, porque já tinha falecido ou porque se perdeu no contexto histórico, eles apenas enumeram como uma fonte particular de Mateus ou de Lucas. Tá? Abaixo nós vamos ver as fontes, né, das quais os autores eles se valeram, né, quais contêm fontes desconhecidas e quais contêm informações exclusivas dos evangelhos. Então vamos ver esse paralelo aqui sobre essas diferenças dos evangelhos e do que eles se valeram para escrever. Tá? Então vamos lá. Olha aí esse diagrama. O Evangelho de Marcos, por exemplo, acredita-se que é de forma oral, porque Marcos ele foi quem de fato escreveu tudo aquilo que ele tinha por conhecimento, sem se deixar levar por outros autores ou por outras fontes, né? E muitos também acreditam que Marcos se valeu muito dos escritos pela tradição judaica, além do seu conhecimento. Tá? Então eles acreditam que Marcos seja o que mais se valeu de tradição. Tá? E alguns até argumentam que ele nem usa tanto comprovação histórica ou coisas que de fato aconteceram, mas que Marcos tenha escrito mais aquilo que era a tradição dos judeus e que era dos seus costumes. Tá? E ele não se vale aí de outras fontes ou de outros autores para escrever o Evangelho. Ele se vale apenas realmente da tradição e do conhecimento próprio que ele tinha sobre as situações. Tá? Tanto que ele é o primeiro Evangelho escrito. Né? Já Mateus, por exemplo, a gente tem o quê? Conteúdo exclusivo, aquilo que você só encontra no Evangelho de Mateus. Você tem a fonte aí, que só Mateus tinha conhecimento de fonte, quando ele apresenta conteúdos exclusivos que ele se informou com alguém que só ele tinha acesso, e você também tem a ele se valendo às vezes de algumas coisas que estavam escritas no Evangelho de Marcos. Tá? Passando para Lucas, aí você vai ter também aí, no caso, um conteúdo que só vai encontrar em Lucas. Você vai ter também algumas fontes que só Lucas teve informação, pelo que a gente já repetiu, né, de que ele investigava, ia atrás das pessoas, ia fazer a comprovação e ver se os fatos batiam entre si. E também temos informações de que Lucas também se valeu de informações do Evangelho de Marcos. Tá? Agora temos aí o Evangelho de João, que apresenta muito conteúdo exclusivo, e alguns afirmam que pode ser, mas é pouco provável, que uma coisa ou outra ele se valeu dos escritos de Marcos, Mateus e Lucas. Tá? Mas isso sem qualquer comprovação histórica, apenas hipótese. Tá? Ainda não se descobriu nenhuma fonte escrita para Marcos, é o que a gente acabou de falar. Não tem como saber se ele se valeu de alguma fonte. Tá? Os textos mais antigos, né, que são as cartas de Paulo ali do ano 50 e 60 depois de Cristo, possuem principalmente conceitos do Cristo ressuscitado. Tá? A visão que Paulo tinha acerca de Cristo. Paulo sabia que Jesus ensinou contra o divórcio, a última ceia é muito próxima da descrição de Marcos, tá? E as cartas carecem de referências às parábolas, os milagres e os detalhes das provações de Jesus, mas fazem referência à crucificação. A suposição é que Marcos utilizou-se de tradições orais. É o que a gente falou agora há pouco, né? Não se tem como provar que Marcos teve nenhuma fonte. O que a gente tem de documento mais antigo aí é as cartas que Paulo escreve. O Evangelho de Marcos ele é escrito depois, inclusive, do que algumas cartas de Paulo. Mas assim, é difícil dizer que Marcos ele se baseou nos documentos de Paulo, porque tem poucas informações que aparecem tanto nas cartas quanto no Evangelho. Algumas coisas que vai ter ali é o ensinamento de Jesus sobre o divórcio, a última ceia. Mas, por exemplo, as parábolas de Jesus, né, alguns ensinamentos de Jesus, as provações de Jesus, as perseguições, a tentação, isso, por exemplo, não aparece nas cartas. E isso está no Evangelho de Marcos. Então, por isso que muitos acreditam que Marcos se valeu principalmente da tradição, daquilo que se era falado pela lei judaica, pelo costume judaico, a tradição dos judeus. É difícil saber, por exemplo, que Jesus realmente disse tudo aquilo que Marcos escreveu que Jesus tinha dito, tá? Contudo, se você analisar o contexto histórico, se um ditado reflete as situações na Judéia nos anos 20 e 30, né? O cronograma da história de Jesus, no caso, ou questões das primeiras comunidades, aí você pode considerar que é verdade. Tá? Como assim? É difícil você afirmar categoricamente que tudo que Marcos escreveu que Jesus disse, Jesus de fato disse. Mas para você chegar a uma conclusão de que pode ser que seja verdade, foi analisado o contexto
a tradição histórica e o costume da época em que Jesus viveu e que Marcos escreveu. E aí isso acabou fazendo com que houvesse certa credibilidade para considerar que o que Marcos escreveu, de fato, Jesus tenha dito, tá? Marcos agora ele é reconhecido como um dos principais contribuidores para esse evangelho. Agora, olha só, uma pergunta antiga, mas ainda muito feita, principalmente hoje em dia, né? Que as pessoas buscam estudar mais, que tem mais informações, é por que o evangelho de João é tão diferente dos outros evangelhos, tá? Essa diferença é tão óbvia que muitos líderes da igreja primitiva, por exemplo, até argumentaram contra a inclusão de João na Bíblia. Ele era tão diferente em informação dos sinóticos, por exemplo, que eles não queriam nem colocar o evangelho de João, né, na Bíblia Sagrada, no cânon, né? Claro que eventualmente foi incluído, a gente sabe disso, só que ao longo dos séculos, olha que interessante, provavelmente é o evangelho mais influente de todos pela particularidade e a peculiaridade que só tem no evangelho de João, tá? Só que muitas pessoas ainda se perguntam por que é tão diferente o último dos escritos do Novo Testamento. Em João, por exemplo, olha, o ministério de Jesus ele parece durar ali, pelo menos 3 anos, pela quantidade de informações e de viagens e de períodos. Nos outros evangelhos, que são sinóticos, né, que a gente conhece, já parece que o ministério de Jesus ali tem mais ou menos 1 ano de duração, desde que ele se batiza até quando ele é crucificado, tá? Em João, por exemplo, o amado discípulo, né, sem nome, que ele não dá o nome de si mesmo, desempenha um grande papel na história, né, no desenrolar dos fatos da vida de Jesus. Os outros evangelhos já nunca mencionam essa pessoa. Como foi descrito nos 3 primeiros evangelhos, Jesus normalmente usa uma linguagem cotidiana, né, de povão, né, e tende a fazer declaração simples e curta, que vai direto ao assunto, tá? Mas em João ele fala de um estilo diferente, e muitas vezes dá longo discurso, né, de um tipo que você não encontra nos outros evangelhos. Se você pegar, por exemplo, o discurso da última ceia de Jesus, você vai ver que o evangelho de João usa 3 capítulos para falar da última ceia, com riqueza de detalhes, e aí Jesus tem ali a parábola de eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e vários outros textos que Jesus ele fala, né, eu vou preparar-vos lugar, na casa de meu pai há muitas moradas. Tudo isso é o discurso da última ceia. O evangelho de Lucas usa menos, né, um capítulo curtíssimo ali para falar, enquanto em João esse discurso de Jesus tem 3 capítulos de duração, tamanha a quantidade de informações que João apresenta sobre Jesus na última ceia. Há uma crença de que João é que estava deitado sobre o peito de Jesus ali, muito amargurado por saber que o mestre estava para ser morto, como o próprio Jesus vinha dizendo, né? E talvez por essa razão ele tenha dado muito mais importância a cada palavra que Jesus dizia. Tamanha era a dor de João naquele momento com Jesus, que seria o último ali com o mestre recebendo os ensinamentos, tá? Mas isso é só uma crença. Eu acredito que ela é bem plausível, é muito coerente, faz sentido, mas não se pode afirmar com 100% de certeza que era por isso, tá? Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus frequentemente emprega parábolas nos ensinamentos, tá? Como a gente falou no começo do vídeo. Como a conhecida parábola do filho pródigo, né? Onde Jesus cita uma narrativa para ilustrar uma mensagem. Em João, por exemplo, Jesus quase nunca usa parábolas. É conhecido que Jesus gostava sempre de dar bons exemplos, quando tinha os seus ensinamentos, só que em João, né, praticamente não tem parábola. Né? Tem os discursos de Jesus, mas dificilmente seguidos de exemplos, como era costume de Jesus fazer. João contém vários conceitos teológicos, né, que não são mencionados nos outros evangelhos. Né? Exemplos incluem a descrição de Jesus com a palavra eterna, ou logos, né? A ideia do paracleto, que é o Espírito Santo, né? Como para alguns agindo como consolador, ou mesmo numa ideia de pós-vida, né, como de Cristo. Nos primeiros 3 evangelhos, Jesus às vezes realiza exorcismo, né, expulsa demônio. Né? João já não menciona Jesus expulsando demônios, é uma característica da escrita de João. Nós sabemos que Jesus expulsou demônios e fez isso algumas vezes, né? Já João não menciona Jesus fazendo nada desse tipo. Outra coisa, João descreve vários milagres notáveis que não são relatados nos outros evangelhos, né? Estes incluem, por exemplo, a conversão de água em vinho, né? Jesus dando a visão para um homem cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, né? A famosa ressurreição de Lázaro. Por outro lado, João nada diz
olha só, sobre o nascimento de Jesus, o batismo por João Batista ou a tentação pelo diabo. João ele fala de muitos milagres de Jesus que só aparecem no Evangelho de João, mas, por exemplo, a gente não tem nada sobre o nascimento dele, nada sobre a tentação dele pelo diabo e também não fala nada de Jesus acerca do batismo dele, quando o Espírito Santo desce, a voz de Deus fala: esse é meu filho amado em quem minha alma tem prazer. E olha só que interessante, né? Os sinóticos dizem que Simão de Cirene, por exemplo, ajudou Jesus a carregar a cruz por Gólgota, mas já o Evangelho de João fala que Jesus carregou a cruz a distância inteira sozinho, né? Que isso é uma informação interessante, porque qual será a perspectiva de João para afirmar que Jesus não teve ajuda de ninguém? Será que é uma tentativa de divinizar Jesus ou de não mostrar de repente que ele teve fraqueza, que ele cansou e precisou de ajuda, sendo homem mas sendo Deus? Características peculiares e particulares do Evangelho de João. O Evangelho de João acrescenta também alguns detalhes extras, né, ao relato da crucificação e da ressurreição, né? Estes vão incluir, por exemplo, a lança que é empurrada pelo lado de Jesus, né, que transpassa Jesus, a presença da mãe de Jesus na cruz, né, quando Jesus fala: mulher, esse é teu filho, filho, essa é sua mãe, né? E a aparição de Jesus para Maria Madalena fora do túmulo, por exemplo. Tem muitos outros exemplos, né, além destes, mas eu acho que aqui deve ser suficiente para mostrar para você que tem grandes diferenças entre o Evangelho de João e os sinóticos, né? Só que agora a gente tem que analisar possíveis razões para essas diferenças. Vamos lá? Na verdade, tem uma explicação simples até para que tenha tanta diferença assim do Evangelho de João para os sinóticos. É sugerido, por exemplo, né, João 21, 24, que o Evangelho de João é baseado nas memórias de um discípulo amado. E aí teria um grande peso emocional e pessoal de João aqui quando escreve sobre Jesus. O fato de os outros evangelhos nunca mencionarem esse discípulo sugere que os autores não tiveram nenhuma informação dele. Olha que interessante. Portanto, esse discípulo amado, né, provavelmente foi a fonte das histórias exclusivas de João, como a criação de Lázaro e a conversão da água em vinho, por exemplo. Tá? Então, tudo leva a crer que exista um peso emocional adicional aí para se escrevesse tantas coisas acerca de Jesus no Evangelho de João que não é mencionado em nenhum outro evangelho. Da mesma forma, muitas histórias que são encontradas em outros evangelhos, mas não em João, provavelmente vieram de fontes que eram conhecidas apenas pelos autores, que foi algo que a gente já falou anteriormente, né? Assim, o uso de diferentes fontes pode facilmente explicar tanta diferença entre João e os outros evangelhos. Fontes que só eram de conhecimento de Mateus, Marcos e Lucas, que João não teve acesso, de fato teriam informações exclusivas somente para esses. Os evangelhos eles não possuem data interna para estabelecer quando foram escritos, tá? No caso de Marcos, por exemplo, ele define a história dos seus escritos, está muito relacionada à Revolução Judaica e à destruição do templo no ano 70. Na sua continuação, os Atos dos Apóstolos, né, Lucas ele menciona, por exemplo, Pórcio Festo, que governou a Judéia em 62 d.C. E, portanto, o livro deve ter sido escrito após essa data. Então, para poder se basear na data de quando foi escrito cada evangelho, os historiadores eles levaram em consideração algumas informações que eram exclusivas de algumas épocas. A gente sabe que a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 e a Revolução Judaica, né, depois dessa destruição, ela é mencionada e ela é explicada também principalmente nos escritos de Marcos. Então eles correlacionam as épocas, assim como o exemplo de Lucas de Pórcio Festo também na Judéia. Também nós não sabemos onde os evangelhos foram escritos, tá? O local exato da escrita a gente não tem como cravar. Partindo de pistas gerais que os próprios textos fornecem para a gente, né, e os historiadores que pegam informações ali da época e do contexto, né, igual Flávio Josefo fornece muita informação, né, acerca da contemporaneidade dos acontecimentos, né, aí a gente pode chegar a algumas conclusões sobre locais e cidades, né, do primeiro século ali. Os estudiosos então desenvolveram aí um provável esquema que diria quando os evangelhos foram escritos, né, e também em que lugares eles foram escritos, né, quais locais os autores estavam, quais cidades eles estavam quando escreveram os evangelhos. Vamos dar uma olhadinha no esquema aqui.
Repara que a cronologia aqui, ela apresenta os evangelhos numa ordem diferente do que aparece no Novo Testamento, tá? Para a gente entender mais uma vez que os evangelhos no Novo Testamento não estão em ordem cronológica, tá? Eles estão em ordem de importância, conforme eu já falei sobre a tradição histórica de Mateus. Veja que por ordem de escrita, Marcos ele vem primeiro, né? Ali no ano 69, 70 depois de Cristo, provavelmente escreveu em Roma. Um detalhe que também ajuda a entender que Marcos talvez tenha escrito esse evangelho em Roma é que no caso do cego à beira do caminho, Marcos é o único que menciona a capa, que era de costume dos romanos, e que dá o nome Bartimeu, que era filho de Timeu, que era responsável por uma legião romana também. Tá? Porque Marcos escreveu isso destinado a italianos, né, que conheciam ali os costumes romanos. Então Marcos é o único que dá nome, porque para pessoas que moravam ali em Roma ou nas províncias próximas, faria sentido dizer quem era Bartimeu, porque eles conheceriam. Os outros evangelhos já não dão nome, ou porque não tinha essa informação particular, ou porque não faria sentido mencionar o nome de alguém que ninguém conheceria, por não ter conhecimento do contexto romano ali em volta de Jerusalém. Tá? Mateus, então, escrito ali em 85 depois de Cristo, é muito provável que tenha sido a Galileia, porque era o local que Mateus ali mais rondava, mais estava presente. Tá? Veja já que em 95 depois de Cristo, né, você tem Lucas, né, que ele escreve ali o Evangelho de Lucas e o livro também dos Atos dos Apóstolos. Aí é uma dúvida se ele estava em Roma e Antioquia ou se ele escreve uma parte em cada localização diferente, visto que Lucas também acompanhava Paulo em viagens missionárias, então ele estava cada hora num lugar, né? E por fim, João, ele escreve o Evangelho de João 100 anos depois do nascimento de Cristo, muito provavelmente em Éfeso, né? Isso inclusive depois dele voltar da ilha de Patmos, onde ele estava preso, e ele era conhecido como o ancião de Éfeso, então é muito provável que na sua habitação em Éfeso, João tenha escrito o evangelho que leva o seu nome, tá? Agora, olha, isso aqui é muito interessante para a gente mudar um pouco a ideia que a gente tem acerca do Novo Testamento, tá? O ano dos escritos que mencionam, corroboram ou se referem ao discurso escatológico de Jesus após o seu nascimento. Nós vamos apresentar aqui agora uma linha. Essa linha, ela vai trazer Jesus como marco zero, tá? Jesus é o ano zero. E aí, a partir do nascimento de Jesus, nós vamos ver numa linha cronológica, agora sim, pela ordem dos escritos, nós vamos ver quando foi escrito todo e qualquer assunto acerca de Jesus sobre as últimas coisas. Tá? O nosso assunto do seriado é arrebatamento, são as últimas coisas. Então nós vamos ver agora quando foi escrito cada evangelho e cada carta ou testamento que traz também informações das últimas coisas que Jesus disse no seu discurso. E isso vai ser muito importante para a gente entender depois, quando estiver estudando cada palavra que Jesus disse sobre as últimas coisas. É fundamental saber a ordem dos escritos para saber quem tenha se deixado influenciar por quem e em qual momento disse alguma coisa acerca do discurso de Jesus. Então vamos ver aqui, por exemplo, Jesus é o ano zero, tá? A gente sabe que, pelas informações históricas, no ano 33 foi a morte e ressurreição de Jesus, né? Os historiadores chegam a essa conclusão principalmente pelos relatos de João, que Jesus veio a ser morto e ressuscitado 33 anos após o seu nascimento, tá? Aí a gente vai ter depois o que? No ano 51, 52, a gente vai ter as duas cartas que Paulo escreve a Tessalônica. Essas duas cartas vão ser fundamentais sobre alguns assuntos, especificamente sobre arrebatamento, transformação do corpo e até mesmo anticristo, tá? Nós vamos estudar isso na sequência da nossa série. Aí você tem na sequência aí, olha, anos 55 e 57. Nós temos o quê? Duas cartas que Paulo escreve aos coríntios, né? A igreja da cidade de Corinto. Então veja só, por enquanto nada de evangelho, tá? Os documentos mais antigos que se tem conhecimento sobre Jesus são as cartas do apóstolo Paulo, a Tessalônica e aos Coríntios. Tem outras cartas aqui? Tem, mas estamos falando de escritos que começam a contar relatos do discurso escatológico que Jesus faz, que tenham informações semelhantes ou iguais às que Jesus disse no seu discurso. Então, os primeiros documentos que trazem essas informações que corroboram são as cartas de Paulo até o momento.
Aí nós vamos ter no ano 62, 64 e 67, né? Nós temos as duas cartas que o apóstolo Pedro escreve a judeus e gentios. Pedro também faz algumas menções sobre a volta de Jesus, a vinda do reino, né? Jesus vindo buscar a sua igreja, sobre perseguições. Nós temos aí então, na sequência, as duas cartas que Pedro escreve para os judeus e gentios. Tá? A primeira carta ele escreve no ano 62 e a segunda carta ela é pausada devido às perseguições que Pedro sofria. Entre o tempo que ele dedicou a ensinar as igrejas e a pastorear, né? Ela foi dividida um pouco no ano 64 e concluída no ano 67. Tá? Na sequência a gente tem aí anos 69 e anos 70. O que é que a gente tem aí? O Evangelho de Marcos finalmente é escrito, é o evangelho mais próximo da época que Jesus viveu, e nós temos um segundo evento muito importante já mencionado, que é a destruição do templo pelo general Tito, né, durante o Império de Nero, que é quando tem a revolta judaica. Isso se dá no ano 70. Tá? Jesus menciona no discurso escatológico a destruição do templo, e ela de fato vem a acontecer 37 anos depois da morte de Jesus, relatada primeiro no Evangelho de Marcos. Na sequência, já no ano 85 depois de Cristo, um pouquinho depois, a gente vai ter o Evangelho de Mateus, né? Mateus Levi, que é o evangelho com maior quantidade de informações e o que tem maior quantidade de tradição e contexto histórico judaico que dão tanta credibilidade ao Evangelho de Mateus, escrito para os judeus principalmente. Tá? A gente tem aí no ano 90, a gente tem as 3 cartas que o apóstolo João escreve para ensinar aqueles que recebiam suas informações. Tá? O ano 90, João escreve as 3 cartas. Tá? E aí a gente tem também informações principalmente acerca do anticristo. Tá? Porque as pessoas estavam começando a ficar preocupadas, o templo foi destruído, como Jesus disse que seria, os cristãos estão sendo perseguidos e nada do céu abrir no meio e Jesus descer para resgatar a igreja. E essa questão do anticristo, qual imperador é o anticristo? João tem a preocupação de tratar esse, entre outros assuntos, quando ele escreve aí ao todo 3 cartas no espaço de 1 ano totalizado. Tá? Não é diferença de 1 ano para cada uma das 3. Em 1 ano ele escreve 3. Seguindo aí, nós temos no ano 95, e vejam só, 5 anos depois de escrever as 3 cartas, João está preso, né, na ilha de Patmos, enviado para lá por Domiciano, como uma forma de exílio, né, uma prisão para ele. E aí João ele recebe a revelação do próprio Jesus Cristo, que ele fala: João, sobe para cá que eu vou te mostrar tudo o que há de acontecer daquilo que eu mesmo disse. E aí João escreve o Apocalipse no ano 95. E nesse mesmo ano nós temos o Evangelho de Lucas, escrito também com todas as confirmações e comprovações acerca de quem foi Jesus, o que ele fez, as pessoas que conviveram com ele. Então o ano 95 também é muito importante pelo Apocalipse que João escreve na ilha de Patmos e pelo Evangelho de Lucas, que também traz ricas informações e ensinamentos acerca de Jesus. E finalmente no ano 100 nós temos aí João, já de volta a Éfeso, escreve o Evangelho de João, tá? O tão peculiar e importante Evangelho de João. Então, no espaço de 100 anos após o nascimento de Jesus, todo o documento canônico do Novo Testamento, que tem alguma menção às últimas coisas, à perseguição, ao discurso escatológico de Jesus, aparece nessas respectivas sequências de anos. Tá? E olha só que interessante como isso é bem diferente da sequência ordenada que nós temos no Novo Testamento. Veja que as cartas estão mais para o final, perto de Apocalipse, mas elas foram escritas muito próximas de quando Jesus viveu e desempenhou seu ministério aqui em Terra. Os seguidores de Jesus, como o próprio Jesus, eles eram judeus, né? O cristianismo ele não existia no século I como uma religião independente, igual se conhece hoje. Esse período da história judaica ele teve por característica a formação de diferentes denominações judaicas, tá? Diferentes escolas de pensamentos, como a gente tem hoje diferentes igrejas. Elas concordavam com os fundamentos, né, como Abraão, lei de Moisés e tal, mas discordavam sobre como manter uma identidade judaica distinta no Novo Mundo, né, que era dominado pelo Império Romano.
Porque muitos estavam pela graça que Jesus tinha ensinado, muitos já ainda eram apegados à lei e não mudavam a sua característica, tá? Os seguidores de Jesus, eles tornaram-se aí uma dessas denominações, né? Hoje nós chamamos de cristão por conveniência, né? Que é o seguidor de Cristo. Mas na época que Marcos escreveu o seu evangelho, os gentios, né? Que é tudo aquele que não é judeu, podem ter sido mais numerosos que judeus. Então veja que é muito provável que os chamados de fato cristãos não eram tão compatriotas de Jesus, mas principalmente povos estranhos que aceitaram seus ensinamentos. É interessante isso, né? O único fato relativo a Jesus de Nazaré que todo estudioso concorda é como foi a morte de Jesus, né? Dada a incapacidade em afirmar qual tradição, né, sobre esse ocorrido é histórica de fato, aceita-se a crucificação porque era um problema para os seguidores mais antigos, né? Muitos enfrentaram isso. Paulo reconheceu o que ele chama como escândalo da cruz e pedra no caminho para judeus e gentios, né? Porque a crucificação era o castigo romano para a traição. Veja que quando Jesus ele faz um discurso, ainda, né, Jesus ainda vivo, não tinha sido crucificado ainda, Jesus ele usa um termo que era estranho aos ouvidos de quem seguia ele, né? Qualquer um que não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Mas peraí, a cruz ela era a punição mais vergonhosa e a punição mais alta para quem o Império Romano considerava um criminoso e um traidor. Então alguém dizer para uma pessoa que ela morreu de morte de cruz era vergonhoso, porque é a mais humilhante e mais vergonhosa morte ou penalidade por um crime. Então quando Jesus fala, toma a sua cruz e me segue, Jesus não foi crucificado ainda para a gente entender o que entende hoje. Você fala isso para uma pessoa da época e ele fala, mas peraí, você está dizendo que eu sou o pior de todos os criminosos? Como é que você me fala uma coisa dessa assim para mim? Isso é humilhante. É como se alguém chegasse para você e dissesse que você é o pior tipo de pessoa com o pior xingamento de todos. Você fala, mas por que você está me dizendo isso, cara? Isso é o mais baixo que se pode chegar, é a maior humilhação que tem. Agora você rebaixou seu nível de vez. Era o que acontecia quando Jesus falava, toma a sua cruz e me segue. Era um absurdo. Como o mito de como ele morreu foi testemunhado muito cedo, né? Os escritores do Evangelho tiveram que explicar e racionalizar tudo isso, tá? Outro problema foi a percepção de que Jesus era um profeta falho. Por que isso aconteceu? Porque apesar das suas exortações de que o reino de Deus era iminente, que o reino de Deus estava vindo, que ele era muito próximo, até o final do século I isso não tinha acontecido. Então chegou uma crença muito forte de que Jesus mentiu, de que ele falhou, né? Principalmente porque no ano 70 o templo é destruído e no discurso escatológico de Jesus, essa é a primeira coisa que Jesus fala que ia acontecer. E aí o templo é destruído, passa 30 anos ele não volta, o pessoal começou a achar que Jesus viajou. Jesus falhou, que ele mentiu, que não ia isso acontecer coisa nenhuma. Para os ensinadores da época de Jesus, que disseminavam ali os ensinamentos de Jesus, isso foi um problema. Porque começou a ficar difícil você comprovar que o que Jesus disse é verdade, sendo que a principal característica não tinha se cumprido. O templo vai ser destruído e Jesus volta em seguida da perseguição. Mas isso não aconteceu. Então foi muito difícil para o pessoal da época. Quando os discípulos de Marcos perguntaram, né, a Jesus quando que o reino chegaria aqui, Jesus respondeu, em verdade vos digo que dos que estão aqui, há alguns que não provarão a morte sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. Olha que afirmação perigosa. Marcos, ignorando aí os 40 anos entre a morte de Jesus e a guerra recente, ele viu a destruição do templo como um sinal do fim, que Jesus começa dizendo sobre a destruição do templo. Para Marcos, né, assim como Paulo também acreditava, o reino de Deus na volta de Jesus seria na sua geração. Jesus mesmo fala que essa geração não passará sem que aconteçam todas essas coisas, né? E como é que eles entendiam isso? Como é que ficou para eles explicarem isso na época? Foi difícil. Esse problema, no entanto, ele foi resolvido com o conceito da parousia. E nós vamos falar muito sobre ela na nossa série, tá? Que é a segunda vinda de Jesus e como ela se daria. Quando Jesus estava aqui, ele cumpriu alguns dos acontecimentos relacionados ao reino. Agora, no céu, ele estaria retornando, mas aí com glória, né? Visível e tal. Até que isso ocorra, os cristãos têm que viver antecedendo essa vinda, né? Ansiosos, como se o reino já tivesse presente nas suas comunidades, né? Quando Jesus voltasse, aí haveria uma batalha e um julgamento finais, definitivos, contra as forças do mal. Tá? Então isso começou a ser racionalizado, começou a ser explicado, né, uma vez que foi ficando difícil sustentar as afirmações de Jesus,
uma vez que o principal, né, ou talvez o primeiro grande sinal da volta dele já tinha se cumprido, que era a destruição do templo, né? E no caso os romanos entrando pelas cidades ali, matando os judeus todos, e aí eles lembraram certamente que Jesus disse, né, se você subir para o telhado não desce, se você vê alguém entrando na cidade, né, se a cidade for rodeada, corre para os montes, né? Então começou a ficar complicado para eles. A convicção que Marcos tinha, né, de que os tempos finais estavam chegando influenciou a obra que ele escreveu. Tá? Tudo que Jesus fez foi compreendido dentro de um panorama de ideias apocalípticas. Tá? E aí o termo apocalíptico ele sugere a ideia de muitos grupos judeus, né, que ele aguardava a libertação final de Deus, né, quando Jesus viria numa grande batalha final e livraria definitivamente os seus. No Evangelho de sua autoria, por exemplo, ele apresenta o ministério de Jesus, né, como uma batalha entre Jesus e Satanás, a típica luta entre o bem e o mal, representada aí por volta do século I, por exemplo, nos diversos exorcismos, né, que era considerado como a atuação do diabo no corpo das pessoas, né, e isso representava, segundo a característica do escrito de Marcos, como o governo secular do diabo, o príncipe deste século, uma forma dele comprovar que de fato o diabo era o príncipe do século, era como ele tinha, por exemplo, poder e autoridade para possuir o corpo das pessoas e aí então sendo necessário os apóstolos ou o próprio Jesus expulsar demônios. Então, o Evangelho de Marcos, por exemplo, é o que mais apresenta exorcismos, né, ou pelo menos em maior quantidade. Tá? O título favorito de Marcos para Jesus é o Filho do Homem, né, que é detalhado em vários textos apocalípticos da época. Essa figura era o quê? Era uma entidade pré-existente criada por Deus para ser o juiz final de todas as nações. Né? Por isso que Jesus possuía, por exemplo, o poder de perdoar pecados, porque ele podia ser o juiz que executava a sentença por conta própria sem que houvesse julgamento de outros para validar, por exemplo, igual o sacerdote validava a oferta pela expiação do pecado. Marcos, Mateus, Lucas e João, eles são categorizados como evangelhos canônicos, né? É o canon, né, que é do grego, a gente fala canon, né, do português, né? Era uma forma grega de medida, usada para sugerir uma norma, uma regra, um regulamento. Ela entrou em uso pelos pais da igreja como uma forma de distinguir a ortodoxia, que eram as crenças corretas. Né? Ortodoxo é aquele que tem a crença correta, o entendimento certo acerca de alguma coisa. No século II, né, depois de Cristo, havia dezenas de outros evangelhos, né? Muitos outros evangelhos apareceram ali escrevendo sobre Jesus, alguns dos quais os evangelhos gnósticos. Só que eles possuíam visões radicais sobre Jesus, que aí já não vinham tanto de encontro à característica do que Jesus fazia, falava, dizia, enfim. Então eles são considerados gnósticos e não são considerados canônicos. Evangelhos que não seguiram esses quatro foram julgados como heresia. E olha que interessante, do grego heresis, que significa uma escola de pensamento. Tá? É interessante que quando a gente fala que algo é heresia, a gente já tem de forma pejorativa como algo que é maligno, diabólico, que vai contra a verdade de Deus, mas na verdade heresia quer dizer apenas outra escola de pensamento. Tá? Ou uma forma de você estudar um pensamento, uma forma de você pensar diferente acerca de alguma coisa. Tá? Por isso que assim, era muito comum as pessoas falavam que era herege qualquer um que vinha com um entendimento diferente do que era o tradicional da lei. Tá? Por exemplo, se tem um entendimento de que a morte de Jesus era de uma forma, se alguém apresentasse um entendimento diferente, e às vezes nem com a ideia de desmentir nem nada, ele era considerado herege, porque ele vinha de uma escola de pensamento que não era a tradicional. Tá? Então é muito importante a gente entender o significado de heresia, porque não está relacionado a alguma coisa diabólica ou que vai contra a verdade de Deus. Provavelmente, às vezes, é uma escola de pensamento diferente da tradicional, ou da que se tem maior credibilidade, mas é só uma forma diferente de pensar. Né? É interessante como a gente pode aplicar isso então ao nosso seriado, como o arrebatamento pré-tribulacional, mesotribulacional e pós-tribulacional, eles são heresias, porque são diferentes escolas de pensamento acerca de um mesmo evento. Então olha só, quando o imperador romano Constantino I, né, ele foi convertido em 312 d.C.,
ele considerou esses 4 como os únicos evangelhos verdadeiros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. A história de Constantino, né? Eu vou ter uma série falando mais sobre ele, e aí você vai entender a importância que ele tem e por que muitos consideram que ele se converteu ao cristianismo, mas o evangélico, o protestante, o reformado não aceita isso de forma nenhuma por causa de algumas atitudes de Constantino após essa suposta conversão dele, tá? É interessante apresentar aqui embaixo a nossa fonte para todas essas informações, que é a World History Encyclopedia, né, que ela está nesse site aí, www.worldhistory.org. E por que eu estou apresentando essa fonte? Porque é importante entender que eu busquei muitas informações acerca dos evangelhos e dos evangelistas, dos apóstolos, fora do material que a gente tem bíblico, né? Fora do material protestante ou até mesmo evangélico, para que a gente possa pegar a maior quantidade de informações sem a tendência a já crer pela fé naquilo que está sendo dito. É muito importante nessa hora a gente ser o mais científico possível, principalmente para a gente não se basear somente em acreditar acima de qualquer informação, tá? Como eu gosto de repetir as palavras do Dr. Rodrigo Silva, né? Se a gente tem fé sem embasamento lógico, ela é fideísmo, né? Quiçá fanatismo. Então, por essa razão, eu fui buscar essas informações, principalmente em fontes não evangélicas, para tratar isso de forma mais histórica e científica, para que tenha mais credibilidade, principalmente entre os não cristãos. Então veja que nós temos muitas informações e é importante nós nos situarmos tanto dentro dos evangelhos, porque a partir do próximo episódio nós vamos começar a tratar simplesmente e puramente o discurso que Jesus faz. Aí nós vamos estudar as palavras de Jesus escritas por esses evangelistas que nós hoje estudamos. Então é fundamental nós entendermos quais foram as motivações, o arcabouço, a bagagem, a experiência destes homens tão importantes que escreveram as palavras, os ensinamentos e as atitudes do nosso Senhor Jesus. Por isso esse episódio foi para você entender os evangelhos, entender as pessoas, o contexto histórico, as motivações, a bagagem, a experiência, as motivações, para que eles descrevessem a Jesus de formas tão diferentes, né? Por isso que são 4 evangelhos e um Cristo, né? Pessoas que têm diferentes pontos de vista de Jesus e que relatam as mesmas palavras e ensinamentos. Esse episódio foi para você poder entender quem eram as pessoas e qual era a época e as condições quando eles escreveram acerca de Jesus e as suas palavras. Isso vai ser fundamental e vai fazer toda a diferença para o nosso aproveitamento quando estivermos estudando o que cada um desses homens de Deus escreveu sobre o que Jesus disse e ensinou e sobre os cumprimentos das profecias, tá? Então, eu espero até aqui que você tenha gostado. Desejo sinceramente que você esteja conosco nos próximos episódios. Espero que você tenha tido muitas informações novas, que tenha aprendido mais sobre o Evangelho, o Novo Testamento, os apóstolos, o próprio Jesus, né? E nunca é demais lembra que no começo do vídeo eu pedi, se você já conhecia meu trabalho, você já deixar o seu curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você é novo por aqui e esse é o primeiro vídeo meu que você assiste e você gostou do que você viu, desse tipo de conteúdo, dessa forma de passar informação, eu peço que você me ajude clicando no curtir para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de material. Se inscreve e ativa o sininho para sempre receber um vídeo novo meu com esse tipo, com essa característica, para estar tendo mais material bíblico e o YouTube te avisar que tem vídeo novo meu chegando, tá? Então eu desejo sinceramente que você esteja aqui no próximo episódio comigo e que continuemos estudando sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente sobre aquilo que ele disse dos últimos eventos e de como seria a sua vida para buscar a igreja. Tão certo como esse ar que nós respiramos é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.